Meu cordial boa noite a todos os amigos. O irmão Carlos colocou aqui, irmão Stock, faz tempo, hein, pastor Tavela? Fazia mesmo, várias semanas aí, que por compromissos de viagem eu não podia estar aqui na segunda-feira. Há umas 2 semanas, eu acredito, eu tive o privilégio de estar aqui, fizemos o estudo de Apocalipse, capítulo 13, e ainda que seja um capítulo com uma mensagem muito contundente, profunda, temos ali bastante simbolismo, e eu espero que tenha sido proveitoso o estudo que nós fizemos naquela ocasião. Hoje, nós estudaremos uma parte do livro do Apocalipse que é muito famosa, eu até vou usar essa expressão. Capítulo 15 e o capítulo 16 do livro do Apocalipse. Então, esse aqui é um conteúdo, é uma parte do livro que é carregado de muito significado, mas também, assim como acontece praticamente com o livro todo, ele está emoldurado numa linguagem profética simbólica. E entre os estudiosos, muitas vezes, há uma discussão para definir qual é a parte que é literal, qual é a parte que é simbólica, mas independentemente de que haja algumas divergências, a gente tem entre os estudiosos do livro do Apocalipse um grande consenso. E eu quero, no estudo de hoje, não me ater muito às partes mais polêmicas que estão relacionadas a Apocalipse 15 e Apocalipse 16. Eu quero me ater mais àquela parte que nós podemos dizer que existe consenso entre os estudiosos para a gente ter um mínimo de compreensão da mensagem que está aqui. Para que a gente possa esgotar todos os detalhes, todos os símbolos, realmente nós não teríamos condições de fazê-lo aqui nesse período, nesse tempo que nós temos disponível aqui para o estudo. Então, como eu fiz também lá em Apocalipse capítulo 13, eu não vou me ater aos detalhes, eu vou pegar a mensagem central, assim, o núcleo da mensagem de Apocalipse 15 e 16, e a gente vai dar uma passadinha ali sobre os principais símbolos e o seu significado espiritual. Muito bem, Apocalipse 15 e Apocalipse 16, se a gente tivesse que dar um nome para esses dois capítulos, nós o chamaríamos de o conteúdo, né, a narrativa das 7 últimas pragas. Ou, como alguns preferem dizer, né, Apocalipse, capítulo 15, 6, é o capítulo dos 7 juízos finais de Deus sobre a humanidade antes da sua vinda. E algumas pessoas, nesse ponto, aí eu já abriria aqui, né, uma questão de uma certa polêmica, algumas pessoas já começam a dizer assim, ok, mas será que Deus, ele vai exercer juízo sobre a terra? E a gente acaba descobrindo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que sim, há inúmeros momentos em que Deus, ele estende a mão e ele exerce juízo. É uma intervenção de Deus para exercer juízo. E na grande maioria das vezes, como sempre é a atitude de Deus, ele tem uma prioridade, que é salvação de pessoas. Na grande maioria das vezes, a gente vai encontrando os juízos de Deus para que levem as pessoas ao arrependimento e para que traga salvação para as pessoas. E a gente encontra o próprio Deus dizendo através do profeta, eu não tenho satisfação em ver o pecador morrendo. Muito pelo contrário, eu me alegro quando ele se arrepende e abandona o pecado, ele se arrepende e se volta para mim, Deus dizendo, e abandona o pecado. Agora, quando a gente chega nesse trecho aqui da Bíblia, Apocalipse 15 e 16, aparentemente Deus tem um outro propósito, a gente já vai bater nesse ponto, porque é um juízo que não gera arrependimento. E a gente vai vendo ali na sequência, a gente já vai ler alguma coisinha sobre isso, e vai dizendo que as pessoas que recebem o juízo, ao invés delas se arrependerem, a Bíblia diz assim, e eles não se arrependeram. Muito pelo contrário, eles ainda, tomados de revolta, eles blasfemaram contra Deus. Por que Deus está exercendo esse juízo? Eu insisto, e mais uma vez vou repetir,
que para a gente interpretar o livro do Apocalipse, a gente tem que usar a própria Bíblia. E a gente lança mão das coisas lá do Antigo Testamento. Quando o assunto é juízo de Deus, a gente olha lá para trás e a gente vai tentar entender as intervenções de Deus sobre a humanidade para que ele exerça juízo. É a aplicação do seu julgamento sobre o ser humano. Então, alguns exemplos aqui. Dilúvio. Algumas pessoas chegam a questionar assim, não, na verdade o dilúvio foi uma, que a gente também pode usar a expressão, foi uma catástrofe universal que dizimou quase toda a humanidade, mas não dá para dizer que foi a intervenção de Deus. Eu respeito as pessoas que dão essa interpretação de que o dilúvio foi uma catástrofe que atingiu o nosso planeta, e essa catástrofe foi por meios naturais. Eu respeito, mas não concordo. A gente percebe claramente que houve uma intervenção de Deus na execução de um juízo sobre a humanidade para salvar a humanidade. Se a humanidade, seguindo ali a descrição que está no livro de Gênesis, para a gente entender bem a história do dilúvio, a gente começa Gênesis 6 até o capítulo 11, Gênesis 6 a 11. Eu já estou dando um passinho após o dilúvio, a Torre de Babel e mais uma interferência de Deus. Mas quando a gente lê o texto bíblico, a gente percebe claramente que ainda que Deus tenha usado de recursos da natureza, aquilo ali foi um juízo de Deus, uma interferência de Deus para que a humanidade não se autodestruísse. A multiplicação do mal estava tão grande, a expressão que a Bíblia usa é o pensamento do ser humano era mal continuamente, e ele fazendo coisas cada vez mais terríveis, e se não houvesse a intervenção de Deus, a humanidade simplesmente ia desaparecer. Depois a gente vai um pouquinho adiante, estudando a história de Abraão, aí a gente vê que o sobrinho dele, quando se separou, foi morar numa região onde havia as principais cidades, que eram Sodoma e Gomorra. E a gente encontra o relato na Bíblia de que houve um juízo de Deus e as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas por fogo. E até a título de exemplo, tá? Primeira destruição por água, o dilúvio. Esse outro juízo de Deus, essa interferência de Deus, destruição dos ímpios, de um povo que tinha virado as costas para Deus completamente, uma destruição daquele povo por fogo. E aí, quando a gente vai lá no livro de Pedro, a gente encontra o apóstolo Judas, não era apóstolo, né, mas Judas, um dos líderes da igreja. Judas só tem um capítulo, é uma cartinha bem pequenininha, pertinho do livro do Apocalipse. Diz que essas duas cidades foram postas por exemplo do juízo eterno. Foi uma intervenção de Deus atribuindo juízo para aquele povo que tinha virado as costas para ele. E eles são exemplo daquilo que vai se repetir. Aí o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele diz que não vai ser destruído por água. O mundo já foi destruído por água, mas agora ele está guardado para um juízo que vai acontecer na segunda vinda de Jesus, e a destruição será por fogo, segundo Pedro capítulo 3. E essa destruição será por fogo. Então a gente olha lá para trás, na volta de Jesus vai ter juízo, será que vai haver um outro dilúvio? Não. Vai haver uma manifestação de juízo sobre a terra, à semelhança do que aconteceu com Sodoma e Gomorra, que queimaram até virar cinzas e desaparecerem de uma forma completa. Foram juízos literais, foram intervenções sobrenaturais de Deus. Mas, para nós interpretarmos Apocalipse capítulo 15 e 16, a história da Bíblia, o relato, a narrativa bíblica, que nos oferece mais conteúdo e nos oferece a base para que a gente possa desvendar, né, desatar os nozinhos, é o relato que está lá no livro de Êxodo. O livro de Êxodo começa contando que o povo de Israel estava escravizado no Egito. Deus levantou um libertador, que era Moisés, e Deus falou, Moisés, agora, depois que Moisés, a história é longa, mas eu estou encurtando. Moisés estava lá no deserto de Midian, porque ele tinha fugido do Egito,
E Deus disse para ele: olha, Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo que está sofrendo lá na escravidão e nas atrocidades dos egípcios. Então, agora você vai sair daqui do deserto de Midian, você vai lá no Egito para que você possa ser o meu instrumento de libertação. Eu ouvi o clamor do povo e eu vou libertar o povo da escravidão do Egito. Aí Moisés foi, procurou o faraó, falou: deixa o povo ir. Falou: mas vai de jeito nenhum. Esse povo aqui é escravo, esse povo pertence ao Egito, eles não vão embora. E aí nós encontramos um relato dentro ali do livro de Êxodo, que vai culminar com o capítulo 12, com a última praga. Foram 10 pragas, não foram 7, foram 10 pragas, que vai culminar na noite em que houve libertação, na noite em que foi comemorada a primeira Páscoa. E daqui a pouco eu quero voltar na história da Páscoa, e você vai entender, nossa, quanta semelhança, quanta similaridade existe nos juízos de Deus sobre o povo egípcio e nos juízos de Deus no povo que se afastou de Deus, que endureceu o coração, que escolheu se rebelar contra Deus. E olha que coisa interessante. Lá nessas pragas, Deus exercia um juízo. Aí o faraó dizia: pede para Deus tirar esse juízo, que nós vamos voltar atrás da nossa decisão. E aí Deus suspendia o juízo. E o faraó e o povo egípcio confirmavam a dureza do coração. Deus mandou um segundo juízo e um terceiro. E todas as vezes a mesma coisa. Pede para Deus suspender o juízo, suspender, retirar esta praga, que daí nós vamos amolecer o coração. Então, desde a transformação do rio Nilo, da água, em sangue, depois vieram moscas, piolhos, úlceras, chuva de pedra com fogo, uma coisa assim sobrenatural, e as coisas iam acontecendo, invasão de rãs, era uma coisa atrás da outra, e o povo dizia: por favor, pede para Deus retirar, e Deus retirava o juízo, e o povo cada vez com o coração mais endurecido, até que chegou na 10ª praga, quando o filho primogênito, desde o faraó até os animais, o filho mais velho, eles morreram. E foi por juízo de Deus. A Bíblia diz que o anjo da morte sobrevoou o Egito e todos aqueles que não estavam debaixo do sangue do cordeiro, já vou falar sobre isso, eles tiveram morte na casa. E o primogênito morreu. Quando as pessoas elas querem atribuir a essas narrativas de juízo de Deus uma explicação de que foram coisas naturais que aconteceram, existe um objetivo muito grande dessas pessoas, e eu não estou aqui criticando. Elas se levantam em defesa de Deus, e assim, não é possível que Deus mandou o dilúvio e a humanidade foi destruída. Não é possível que Deus mandou fogo e aquelas cidades ali, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que elas foram destruídas. Não é possível que Deus tenha mandado as pragas sobre o Egito e, por fim, o anjo da morte veio e os primogênitos morreram. Tudo isso foram intervenções de Deus, e as pessoas dizem: não, mas isso aqui não condiz com o caráter de Deus. E me chama a atenção que lá no livro do Apocalipse, como no decorrer de toda a Bíblia, há uma insistência, há uma repetição da parte dos profetas, trazendo a mensagem de Deus, dizendo: justos, fiéis, verdadeiros são os atos de Deus, são os caminhos de Deus, é o caráter de Deus. Deus é justo, Ele é fiel, Ele é verdadeiro. Eu quero repetir que a intenção de Deus, o céu inteiro se move na direção da terra para salvar. E a salvação é um presente da graça, da misericórdia de Deus. Isto não faz de Deus, não anula no caráter de Deus, nos seus atributos, que ele seja justo. E os juízos de Deus, que são manifestação do seu caráter e da sua justiça, eles sempre são sucedidos, são consequência de todos os atos
de graça e misericórdia de Deus. Quando a gente vai falar, é que o caráter de Deus é um pacote fechado, não tem como você dizer assim, eu estou olhando para Deus e eu me derreto diante do amor e da misericórdia de Deus. Eu só não gosto do fato de que Deus seja justo. Então eu queria que Deus não fosse justo, só fosse amor, e que o transbordamento do seu amor só fosse graça e misericórdia. É um pacote fechado. Todas as vezes em que Deus se revela e se apresenta, e ele revela o seu caráter, ele é apresentado como um Deus de amor, e por consequência de graça, de misericórdia, mas também um Deus de justiça. Justiça que sempre é precedida por amor, por graça, por misericórdia. Uma outra característica que a Bíblia super enfatiza em relação a Deus é que Deus é santo. E porque ele é santo, 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 não é possível que haja uma simbiose, haja uma mistura, haja uma pactuação entre Deus e o seu caráter e o pecado. Deus é santo, santo, santo. E ele acolhe o pecador, independentemente de qual seja o status do pecador, ele acolhe o pecador para libertá-lo, para salvá-lo do pecado. Mas, quando um pecador, deliberadamente, ele diz assim, meu Deus, o que eu escolho, o que eu quero para mim, não é o caminho da santidade. O que eu quero para mim é o caminho do pecado. E aí a Bíblia vem e diz, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. O juízo de Deus, ele é precedido por ações de graça, de misericórdia, que são transbordamento de um coração amoroso, para salvar o ser humano. Mas quando o ser humano rejeita, e ele escolhe ficar abraçado com o pecado, o pecador é destruído com o pecado. Porque a ação de Deus é para consumir o pecado. A Bíblia usa essa expressão. Deus é fogo consumidor em relação ao pecado. E o pecador que está abraçado ao pecado é destruído junto. Deus é justo. Justos e verdadeiros são os seus juízos. Eu quero ler rapidamente. Você tem o texto aí em mãos do livro do Apocalipse, e eu quero ler rapidamente Apocalipse capítulo 15, do verso 1 até o verso 4, porque eu quero destacar algumas coisas que o apóstolo João diz que ele ouviu lá da morada de Deus, porque aqui ele está falando que ele viu o tabernáculo. Eu estou parafraseando aqui, colocando de maneira muito simples, é uma linguagem para dizer, eu vi lá no céu a morada de Deus e eu ouvi. Olha que coisa interessante. Apocalipse, capítulo 15, do verso 1 até o verso 4. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso. 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e de pé junto ao mar os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles seguravam harpas que lhe haviam sido dadas por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E agora vem a parte do cântico. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Quando João diz que ele viu uma multidão que estava em pé sobre o mar de vidro, aqui está fazendo alusão àqueles que foram salvos. A gente estuda o capítulo 7 e o capítulo 14, fazendo aqui uma convergência entre os 144 mil e a grande multidão, e é uma alusão àqueles que atravessaram o último período da história permanecendo fiéis a Deus, e por permanecerem fiéis a Deus,
tendo todo o antagonismo, a oposição do diabo, da besta, dos seguidores, eles permaneceram fiéis a Deus. Aí a Bíblia apresenta isso, que essa grande multidão que passou pela tribulação, pelo sofrimento, pela perseguição, ela estará no mar de vidro e ela vai cantar o cântico de Moisés. Aí vamos voltar lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, para a gente matar essa charada. Em que momento é que aparece esse cântico de Moisés? Quando terminam as 10 pragas do Egito, o povo sai do Egito. E aí o faraó, que havia liberado o povo para sair, ele se arrepende, né? Ele muda de ideia, pega o seu exército, fala assim, nós vamos atrás do povo e vamos matar todo mundo que a gente puder e vamos trazer quem a gente conseguir trazer de volta. E agora, quando eles encurralam o povo de Israel, eles estão diante do Mar Vermelho, e a Bíblia diz que Deus ordenou a Moisés para que o povo marchasse. E num milagre, Moisés tocou o Mar Vermelho se abriu, e eles atravessaram em seco ali pelo Mar Vermelho. O exército veio atrás, quando o povo de Israel terminou de sair, Moisés tocou na água, e o Mar Vermelho se fechou, e foi um ato, um juízo de Deus sobre Faraó e o exército do Egito. E aí a Bíblia relata que Moisés e a sua irmã Miriam, que eles fizeram um cântico, e essa música de ação de graças, de celebração da celebração da libertação, da salvação que Deus operara, isso aí ficou chamado na Bíblia o Cântico de Moisés. É um momento de adoração, de ação de graça a Deus. Está relatado lá no livro de Êxodo, você pode acompanhar depois. E agora o livro do Apocalipse vem novamente para dizer que aquele povo que permaneceu fiel a Deus, e que lá no fim do tempo ele vai ser salvo, que eles vão cantar o Cântico de Moisés e do Cordeiro. É o cântico de libertação de Deus, da salvação que é oferecida a todos aqueles que aceitam o perdão e a libertação do pecado que é oferecido pelo Cordeiro. De novo, voltando lá na história do Egito, na noite em que o anjo da morte passou sobre o Egito, nas casas em que o cordeiro havia sido sacrificado e havia sangue nos umbrais da porta para marcar aquela casa, não houve morte. O cordeiro morreu e pela marca do seu sangue havia salvação, havia proteção para aquela casa. E agora a gente chega aqui no Apocalipse e diz que obrigado, muito obrigado, Tiago. O Tiago colocou aqui na caixa de diálogo o cântico, a referência do cântico de Moisés. Êxodo capítulo 15, do verso 1 a 19. Contando ali o finalzinho, a libertação do povo de Israel e o cântico, essa celebração, o enaltecimento de Deus Todo-Poderoso como Salvador. Então, mais uma vez, a gente tem uma referência lá do Antigo Testamento para nós entendermos o Novo Testamento. Os salvos, eles sairão, eles serão libertos, protegidos numa grande tribulação, e eles cantarão o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Eu vou repetir aqui a frase que está no verso 3. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. E aí vem a continuação da história, aqui no capítulo 15, ele dizendo que ele viu saindo 7 anjos lá da morada de Deus, do santuário, e ele ouviu uma voz dizendo para os anjos, vão e derramem as taças. Às vezes a gente fica pensando, uma taça, talvez um copo. A palavra no original, talvez ela seria melhor traduzida como uma pequena tigela, uma tigelinha com alguma coisa que está ali dentro. Um líquido, né? Está dizendo aqui da ira de Deus, um líquido que é simbólico, meus irmãos, representando que o anjo sai de lá, ele derrama isso sobre a terra, e agora acontecem os juízos de Deus. Esses juízos, eles estão relatados em Apocalipse capítulo 16, são as 7 últimas pragas. Eu não vou ler todos aqui, mas eu quero destacar daí o que vai acontecendo. São ações sobrenaturais, e elas acontecem sobre os ímpios. A gente volta lá no livro de Êxodo, e diz que quando vinham as pragas atingiam os egípcios, e nada
acontecia com o povo de Israel. Eles eram sobrenaturalmente protegidos por Deus. Um juízo de Deus sobre aqueles que eram maus e o povo de Deus protegido. A gente chega no capítulo 16 e aí insistentemente está dizendo: os juízos de Deus cairão sobre os ímpios, aqueles que voltaram as costas para Deus. E cada vez que é relatada a praga, diz que eles não se arrependeram. Aí a gente volta no ponto. Calma aí. Se as ações de Deus sempre são para gerar salvação, para gerar arrependimento, agora, dessa ocasião, eles não se arrependem. Então, por que Deus está executando esse juízo? Deus está executando esse juízo porque, dessa maneira, fica revelado para o universo inteiro que Deus é justo. Porque essas pessoas, elas estão revelando verdadeiramente a sua índole. Eles estão demonstrando que eles são merecedores dos juízos de Deus e do extermínio final que vai acontecer. Então, os juízos de Deus, eles não estão aqui para gerar a salvação dessas pessoas. Eles estão aqui para demonstrar quem é Deus e quem são essas pessoas. Então, como assim demonstrar quem é Deus? Porque, por ocasião da volta de Jesus, haverá apenas 2 grupos de pessoas. Aqueles que estarão em pé para receberem a Jesus como seu Salvador, serão fiéis, eles estarão submissos a esse Deus Salvador, e um grupo rebelde, antagônico a Deus, e que vai ser destruído como manifestação do juízo de Deus, da sua justiça. E aí algumas pessoas poderiam dizer assim: será que Deus foi justo? Mas aquela pessoa, que por sinal até demonstrava ser muito religiosa, ela foi destruída. Então, as 7 últimas pragas, elas vão servir para demonstrar realmente quem são as pessoas. Eu vou contar uma historinha agora, é uma historinha de criança, mas vocês vão entender qual é o propósito desse juízo de Deus. Diz que um pastor de ovelhas, ele tinha um rebanho, e ele, no final do dia, colocava todo o rebanho no redil, e ele ficava ali vigiando para que o lobo não viesse. Quando o lobo aparecia, ele ia lá e protegia, ele enfrentava o lobo, soltava os cachorros e o lobo ia embora. Mas um dia, o lobo, muito esperto que era, ele pensou o seguinte: tem um jeito de eu me aproveitar da situação e eu conseguir pegar as ovelhas sem que o pastor as proteja. E eu vou fazer da seguinte maneira: no final do dia, quando ele recolhe as ovelhas, o pastor vai na frente, ele vai chamando as ovelhas vêm atrás dele e elas entram no redil. Então, quando as ovelhas estiverem enfileiradas, eu vou me disfarçar de ovelha. Vou pegar uma pele de ovelha, vou colocar em cima de mim, vou me misturar com o rebanho e eu vou entrar. Durante a madrugada, quando o pastor estiver preocupado, né, com o lobo do lado de fora, eu vou pegar uma ovelha, eu mato a ovelha, e aí eu saio lá pelo fundo do redil, ali do lugar que as ovelhas estavam protegidas, e eu vou embora arrastando a minha ovelha e vou encher a minha barriga. Depois, quando eu quiser comer mais uma ovelha, que eu vou fazer a mesma coisa. O que ele não contava é que o pastor também era muito inteligente, muito esperto. Então, ele fez o seguinte: eu vou descobrir quem é o lobo que está no meio do meu rebanho. Tem um jeito de descobrir. Então, no final do dia, quando as ovelhas, ele vinha na frente, chamando as ovelhas, aí quando as ovelhas começaram a entrar no redil, ele ficou na porta. Ficou ali na porta do aprisco, com o seu cajado de madeira, a ovelha vinha e ele dava uma batida forte na cabeça da ovelha, com aquela madeira. E aí a ovelha recebia aquela pancada e saía dando um pulinho, e ela... Eu vou fazer aqui uma ilustração, tá? Lógico que a ovelha não faz isso, né? Mas a ovelha saía esfregando a cabeça, ai, pastor, me deu uma paulada aqui, e ela ia lá para o cantinho e ficava lá. Falou, não sei o que eu fiz, mas eu acabei de levar uma paulada. E o lobo na fila.
E o lobo pensando, eu não posso reagir, eu não posso reagir, eu não posso reagir. Eu sei que eu sou lobo, mas eu tenho que me comportar como uma ovelha. E foi chegando a vez do lobo. E aí cada ovelha, pá, uma paulada na cabeça, e a ovelha saía pulandinho, esfregando a cabeça lá pro cantinho. Quando chegou na vez do lobo, o pastor levantou o cajado, não deu tempo nem de bater. O lobo já virou pro lado dele, eu sou lobo! E essa é a reação. Pronto. Era tudo que o pastor precisava para pegar o lobo e exterminar com ele. Alguém entendeu a história? Eu espero que você tenha entendido a história. A pancadinha na cabeça é o juízo de Deus. E o lobo, no final do tempo, ele não vai deixar dúvida para ninguém quem ele é. Todos os ímpios, a gente lê o relato e aí vai batendo na tecla. Os salvos, eles vão dizendo, Senhor, as tuas obras são maravilhosas, justos e verdadeiros são os teus caminhos. O ímpio, aí a Bíblia diz que ele blasfema contra Deus. Ele recebe o juízo, tem uma ali que me impressiona, que o sol vai aquecer e eles vão morder a língua de dor. E arrepender? Não. Eles vão ficar ainda mais obstinados contra Deus. E por isto vai ficar claro diante do mundo todo, do mundo espiritual, diante dos anjos, dos inimigos de Deus, do diabo e dos demônios, vai ficar claro que Deus é justo. É por isso que eles não estão sendo salvos. E eu gostaria de destacar, quando a gente vê o cenário dos juízos de Deus acontecendo, depois que encerra o tempo da graça, o tempo da oportunidade para a salvação, e essas pessoas rejeitaram todas as oportunidades oferecidas pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Deus. Então agora Deus exerce o seu juízo. De um lado estão os seus filhos que permanecem fiéis e ainda que sendo perseguidos pelos inimigos, eles estarão protegidos por Deus. E do outro lado, aqueles que se revoltam, blasfemam contra Deus e receberão o seu juízo. E essas pragas, elas vão se sucedendo, e pela narrativa da Bíblia, a gente tem a convicção de que elas serão realmente numa sucessão, numa rápida sucessão. E quando a gente chega ali na sexta praga, e ainda está dizendo, aqueles que estarão recebendo a sexta praga, estão carregando neles as manifestações da primeira, da segunda, da terceira praga, então a gente percebe que vai ser um tempo em que haverá uma superposição, não é assim, tem uma praga, desaparece tudo, vem a segunda. É numa rápida sucessão, de uma maneira que haja uma superposição desses juízos de Deus. E aí, nesse ato de revolta contra Deus, numa linguagem simbólica, a Bíblia diz que haverá uma última grande batalha. Eu digo simbólica pela descrição que é feita, mas o significado, a interpretação, é de que haverá finalmente uma grande batalha. De um lado, Deus protegendo os seus filhos, do outro lado, o inimigo e levantando todos os ímpios para poderem ir contra o Senhor Jesus Cristo e os fiéis. E essa última grande batalha é chamada aqui no capítulo 16, a Batalha do Armagedon. Não vou entrar aqui no mérito, os detalhes, né, de onde vem essa palavra, a gente faz a interpretação em que existe o maior consenso, diz que a batalha Armagedon é uma alusão ao Vale de Megido, ou de Megido, se a gente fosse usar de uma outra pronúncia, lá do Vale do Megido, lá escrito no Antigo Testamento, e que esse era um campo, era um local de batalha, e um local onde Deus se manifestou para defender o seu povo. E eu gostaria de fazer alusão a um texto lá do Antigo Testamento, que está no livro de Daniel. Tiago, por favor, você pode compartilhar com a gente? Daniel, capítulo 12, verso 1. Nessa última grande batalha, em que Satanás vai reunir, né, todos aqueles que se submetem a ele, que é usada a expressão aqui, que recebe, que tem a marca da besta, que é o símbolo da submissão às ações do diabo contra Deus, contra a verdadeira religião, contra a lei de Deus, contra o seu povo. Satanás vai reunir todo esse povo para que eles possam se colocar em posição de antagonismo, de rebeldia a Deus, perseguindo
os filhos de Deus, aqueles que são fiéis a Ele, a gente tem essa promessa, que a gente pode lançar mão lá desde o Antigo Testamento, lá no Êxodo, e na promessa que está aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, verso 1. Naquela ocasião, Miguel é um dos títulos de Jesus Cristo, eu já mencionei isso aqui no estudo anterior. Naquela ocasião, Miguel, que é o Senhor Jesus Cristo, em campo de batalha, o grande príncipe que protege o seu povo se levantará. Haverá um tempo de angústia tal como nunca houve desde o início das nações até então, até aquele momento. Mas naquela ocasião, o seu povo, povo de Miguel, povo de Deus, mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto, será salvo. E eu espero que aí no seu coração você diga amém. Amém, louvado seja Deus. Repito, eu não entrei nos detalhes, eu quero deixar de tarefinha de casa aqui, para vocês lerem o capítulo 16 e esta sequência das 7 últimas pragas, que vai culminar numa última grande batalha em que Deus, o Senhor Jesus Cristo, se levanta para proteger o seu povo. Essa última grande batalha, ela vai ser, diríamos, ela vai ser determinada, a vitória de Cristo, do seu povo, vai ser determinada na volta de Jesus. Ela vai ser definida por ocasião da volta de Jesus. Então, a 7ª praga, ela tem esse clímax, é um juízo de Deus no Armagedon, tendo uma intervenção, tendo a interrupção de Miguel, o grande príncipe que se levanta para defender o seu povo, Jesus voltando para salvar, para libertar o seu povo das garras do inimigo, e exercendo o seu juízo para interromper a história da humanidade. E aí, no juízo de Deus, nessa última grande batalha, os ímpios serão destruídos pela manifestação da glória de Jesus Cristo voltando à Terra. Alguns pontos aqui que eu quero destacar para a gente encerrar o estudo de hoje. O primeiro deles é uma repetição do que eu falei no início. Algumas pessoas, no desejo, no afã de defender a Deus, eles tiram de cena a justiça de Deus, a ira de Deus, como é mencionado em inúmeros lugares aqui na Bíblia. E eu queria repetir, a justiça e os juízos de Deus, eles sempre são subsequentes a todas as manifestações do amor, da graça e da misericórdia de Deus. Mas quando o ser humano escolhe de maneira definitiva estar fora do alcance desse amor, dessa graça, dessa misericórdia, o ser humano se põe fora do alcance para que ele permaneça abraçado com o pecado, Deus, que é justo e que é fiel, e os seus caminhos são verdadeiros, ele manifesta o seu juízo. O caráter de Deus tem justiça, e não tem como a gente separar uma coisa da outra. Deus é santo, 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 e por consequência ele tem asco, ele tem aversão ao pecado, e quando o ser humano escolhe estar abraçado com o pecado, acaba sendo destruído com o pecado. Tem como a gente se libertar, e aí a gente volta lá no ensinamento da Bíblia, que é pelo perdão de Deus, que simbolicamente é manifestado pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que lavam a sua roupa, lavam o seu caráter no sangue do Cordeiro, tomando posse do perdão de Deus, escolhendo viver uma vida de santidade, ainda que a gente não alcance em pecaminosidade, mas escolhendo viver uma vida de santidade, esses serão salvos da condenação que está guardada para os que ficam abraçados no pecado. Então, do lado de Deus estão aqueles que dizem, eu escolho o perdão, a libertação da condenação e da prática do pecado. Do outro lado estão aqueles que dizem, eu escolho pecar, eu quero continuar abraçado no pecado, eu rejeito a salvação que Deus oferece. E quando Deus exerce a sua justiça, ao invés deles se arrependerem, eles simplesmente manifestam quem eles realmente são, para que haja esse testemunho diante do mundo todo, de quem Deus é justo, e de quem as pessoas são ímpias, mas abraçadas ao pecado. Esse aqui é um ponto para a gente destacar. O capítulo 15 e 16, eles também apresentam o poder do inimigo, diríamos, nessa confederação
dos poderes do dragão, da besta e do falso profeta, né, como são apresentados aqui no capítulo 16, que são poderes que representam o diabo e as manifestações religiosas que estão contrárias a Deus, que estão contrárias à lei de Deus. E eles se posicionam, ainda que eles se posicionem como religiosos, tentando enganar até os escolhidos, que é a expressão que está na Bíblia, porque eles são capazes de realizar milagres, inclusive em nome de Deus, mas eles estão contrariando aquilo que é a vontade de Deus, que está manifesta na sua lei. Então se levanta o diabo e todos os reis da terra, que é a expressão bíblica aqui, simbólica, para falar que a humanidade vai seguir no caminho dos enganos do diabo, eles se levantam para perseguir e para destruir o povo de Deus. E no momento da mais dura batalha, da mais terrível perseguição, vai se cumprir a promessa de Daniel, capítulo 12, de que o Senhor Jesus Cristo, com o título de Miguel, aquele que é como Deus, é um título, se a gente fosse usar uma linguagem muito simplista aqui do vocabulário brasileiro, aqui em português, Miguel é o nome de guerra de Jesus Cristo, porque é a maneira como ele se apresenta em contextos de batalha contra o diabo e para proteger o seu povo. Naquela ocasião da mais profunda perseguição, da mais intensa perseguição, Miguel, Jesus Cristo, ele se levanta para proteger, para libertar, para salvar o seu povo. E assim como aconteceu lá no Egito, por ocasião do Êxodo, todos aqueles que permaneceram fiéis a Deus foram salvos. E aí poderão experimentar o que está aqui no capítulo 15, de um dia estar sobre o mar de vidro, cantando o cântico de Moisés e do Cordeiro, que é o cântico de libertação e de salvação. Meus irmãos, os juízos de Deus são intervenção sobrenatural de Deus, como é o caso aqui das 7 últimas pragas. A libertação e a salvação também serão intervenção sobrenatural de Deus, como está profetizado, que será pelas ações de Jesus Cristo e que vai culminar com a vinda, com o retorno de Jesus Cristo à Terra para levar o seu povo para a vida eterna e para o juízo e a destruição dos ímpios, daqueles que escolheram ficar abraçados no pecado. E eu encerro dizendo, não é o único lugar na Bíblia em que apenas 2 grupos são apresentados diante das ofertas de salvação de Jesus Cristo. Não tem um terceiro grupo. Ah, será que não dá para a gente ser bom e ao mesmo tempo estar lá do lado do diabo? Porque vai ser muito difícil ficar do lado de Deus, ser perseguido, eu tenho medo de perseguição, então eu sou de Deus, mas eu vou ficar disfarçado lá no meio do povo do inimigo, eu vou ser de um terceiro grupo. Não vou estar com o povo de Deus, vou estar lá no meio dos ímpios, não vou receber as pragas. Não tem terceiro grupo. Na Bíblia, em inúmeros lugares, e aqui de forma assim contundente ela apresenta, ou você está do lado de Jesus Cristo para receber a salvação e a libertação que é oferecido por Miguel, ou você está debaixo do governo e das ilusões e das armadilhas e dos enganos do diabo, e por ocasião dos juízos de Deus, você vai se revoltar contra Deus, vai blasfemar contra Deus. Só há 2 grupos de pessoas. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que está dizendo assim, pastor, mas eu estou aproveitando bem a vida. Esse aproveitar bem a vida, na verdade, era ter uma escolha de viver no caminho do pecado. Eu estou aproveitando bem a vida. Quando eu perceber que está acabando o tempo, aí eu me posiciono. E eu tenho coração bom, eu vou me posicionar do lado de Deus. O dia da salvação se chama hoje. Uma pessoa que não esteja próxima de Deus, ela não vai ter fé, ela não vai ter firmeza espiritual para se posicionar ao lado de Deus quando chegar lá no final do tempo. É hoje, meus irmãos. Nós estamos nos aproximando de um cenário profético que vai ser extremamente probante, desafiador. E somente aqueles que estão se apegando a Deus é que terão condições de estar em pé naquela ocasião. Quando eu fiz o estudo aqui de Apocalipse 13, eu disse que a história que está relatada em Daniel, capítulo 3, é a chave para a gente
interpretar e desvendar o Apocalipse capítulo 13, dizendo que vai haver uma perseguição muito grande para aqueles que não adorarem a imagem da besta. E a gente acaba percebendo que os companheiros de Daniel, que lá na história de Daniel capítulo 3 estiveram em pé diante da provação, eles já tinham tomado essa decisão muito tempo atrás. Eles já estavam preparados para aquela prova muito tempo antes. Não foi no dia que eles ficaram ali conversando entre eles, e aí, o que a gente vai fazer? A gente vai adorar a estátua ou a gente vai ser fiel? O que a gente faz, meu pai do céu? A gente tem que decidir. Não! Eles já estavam decididos antes da prova. Eles já estavam ao lado de Deus, independentemente das circunstâncias. Esse é o convite do Pai do Céu para nós nesta noite. Quando a gente vislumbra pelo estudo da profecia que haverá intervenção de Deus para o juízo sobre os ímpios, não é quando chegar lá que nós vamos decidir de que lado nós estaremos. Nós temos que estar preparados hoje, aproveitando o tempo de bonança, de liberdade que nós temos, para que a gente possa se posicionar ao lado de Deus, tomar posse da salvação, do perdão do pecado, que é oferecido em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Eu quero orar por você nesta noite, pedindo para que o Espírito Santo nos dê entendimento e nos ajude a ter fé para que a gente possa se posicionar ainda hoje ao lado do nosso príncipe Miguel, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tiagão, posso fazer uma oração aqui para a gente encerrar? Vamos orar então. Pai do céu, nosso Deus, muito obrigado porque no estudo da Tua palavra, antes de qualquer advertência, nós encontramos a promessa de que o Senhor Jesus Cristo se levanta para proteger os seus filhos, e no fim da jornada, no fim da história da humanidade, o Senhor Jesus Cristo virá nas nuvens dos céus para salvar, para resgatar todos os seus filhos, levando-os para a vida eterna. Pai amado, enche o nosso coração de fé, ajuda-nos a tomarmos decisões ao Teu lado hoje, para que lá no dia da provação nós estejamos firmes ao Teu lado. Nós te pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.